Graça e paz, galera do canal Teologia para quem tem pressa. Aqui quem fala é Thiago Paiva. E seguindo a sequência do vídeo anterior, em que nós fizemos um resumo sobre a vida de John Wesley, nós vamos falar hoje sobre John Wesley e os dons. Qual a relação de John Wesley e os dons espirituais? Será que ele cria? Será que ele experimentou alguma coisa acerca dos dons? Pois bem, galera, seguindo nessa sequência aqui, eu quero falar para vocês que John Wesley cria nos dons espirituais. Há muitos anos, um evangelista chamado Ed Robb, da Igreja Metodista Unida, no Zewa, falou de um tempo na sua vida a respeito de John Wesley, em que ele acreditou que os dons do Espírito Santo eram exclusivamente para uma época apostólica, e não para hoje. Mas agora ele está convencido de que esta época é a época apostólica e que os dons do Espírito Santo são exatamente tão importantes hoje quanto eles foram nos dias dos primeiros apóstolos. Para isso, ele entendeu aquilo que John Wesley escreveu. John Wesley, que é o fundador do metodismo, o pai da igreja metodista, ele concordou e ele registrou no seu diário em 15 de agosto de 1750, em uma quarta-feira. Ele disse, abre aspas para John Wesley, eu fui completamente convencido daquilo que há muito suspeitava. Né? E depois ele vai falar que os dons miraculosos, a razão pela qual os dons miraculosos foram logo sufocados, não foi apenas porque a fé e a santidade estavam bem perto de serem perdidas, mas porque homens ortodoxos, estéreis espiritualmente, começaram a ridicularizar qualquer que fosse o dom que eles próprios não tivessem e a depreciá-los tanto quanto chamar de loucura ou de embuste. Wesley claramente acreditou que os dons do Espírito Santo são importantes para a igreja em qualquer época, e ele os definiu, os descreveu e os experimentou, ele os defendeu. Embora Wesley nunca enfatizou certos dons, tais como predição de profecia ou línguas e interpretação, Wesley lamentou a sua perda para os cristãos. Em seu sermão intitulado O Caminho Mais Excelente, ele escreve, abre aspas para John Wesley, a causa disso, do declínio dos dons espirituais seguindo Constantino, não foi como tem sido vagamente suposto, né? Não é porque todo mundo se tornara cristão. Isso é um engano infeliz. Nem a 20ª parte dele era. A causa real foi que o amor de muitos, quase de todos os cristãos assim chamados, foram se tornando frio. Os cristãos não tinham mais do Espírito de Cristo do que os pagãos. O Filho do Homem, quando ele começou a examinar a sua igreja, ele dificilmente pôde encontrar fé sobre a terra, fazendo uma alusão ao versículo, né? Quando vier o Filho do Homem, achará fé sobre a terra? Essa foi a causa pela qual os dons extraordinários do Espírito Santo não foram mais encontrados na igreja cristã. Porque os cristãos se tornaram pagãos novamente, tiveram apenas uma forma de fé morta, né? A implicação aqui que Wesley quer deixar é que quando a igreja recupera o seu primeiro amor, os dons do Espírito Santo estão disponíveis para capacitar as suas diversas partes. No ministrar, né? Embora o caminho mais excelente seja o caminho do amor, Wesley insistiu que nós podemos ansiar sinceramente por tais dons, como evangelismo para sondar o coração descrente, ou o dom do conhecimento para entender a providência e a graça de Deus, ou o dom da fé, que em situações específicas vai muito além do poder de causas naturais, né? Alguns argumentam que Wesley examinou algo, né, ambivalente concernente a alguns dos dons mais extraordinários quando eles emergiram no reavivamento evangélico do século XVIII. Tá? No entanto, em pelo menos uma ocasião, Wesley defendeu os dons. Ele escreveu uma carta a Conyers Middleton, e ele, nessa carta, ele descreveu e defendeu toda a multidão de dons espirituais. Expulsão de demônios, falar novas línguas, escapar de perigos nos quais, do contrário, eles deveriam perecer, curar, profetizar, predizer coisas, visões, sonhos premonitórios, discernir dos espíritos, né? Embora essa ordem que o Wesley traz aqui normalmente não é associado, né? Alguns não estão associados com os dons,
da lista de Paulo em 1 Coríntios, né? O fato é que Wesley acreditou que os dons do Espírito Santo não eram apenas importantes, mas também ativos durante o grande reavivamento do século XVIII, tá? Então, Wesley ele fala a respeito do dom da cura, né? Nessa mesma carta ele fala a respeito do dom da cura, sobre expulsar demônios, sobre falar em línguas e até mesmo sobre o ressuscitar mortos. Então, Wesley ele creu nos dons espirituais, né? E que os escritos de Wesley, eles nos lembram que Deus tem investido mais em nosso ministério do que muitas vezes nós mesmos. Deus tornou o seu poder disponível. Existem dons espirituais para cada um de nós, para que possamos ministrar efetivamente, né? Uma vez que cada um é usado de uma forma diferente. Os dons também são diferentes, né? Nós, juntos, somos o corpo de Cristo. E que Deus possa nos levantar para isso. Galera, esse trecho aqui que fala a respeito de John Wesley, eu vou deixar aqui a fonte dos comentários de John Wesley para vocês na descrição do vídeo, ok? É isso aí, muito obrigado a todos e vamos seguir nos nossos próximos vídeos falando a respeito de Charles Finney, dos outros grandes homens da história, dos grandes avivamentos que aconteceram na história, beleza? Eu sou Thiago Paiva, canal Teologia para quem tem pressa. Um abraço a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus.